Resistência Podcast. Aqui você tem entrevistas exclusivas, convidados especiais, discussões de artigos e muito mais sobre todo o esporte de endurance, natação, ciclismo, corrida e triatlon. Apresentação, professor Sandro Rodrigues e Marcela Margato. Chega mais e fique à vontade. Salve, salve, amigos do Resistência Podcast. Estamos de volta para mais um episódio da quarta temporada. É um episódio que eu tô com minha fiel escudeira Marcela Margato aqui novamente. Uma honra gravar 2 episódios seguidos. Eu não sei se vai pro ar 2 episódios seguidos com você, mas eu sei que a gente está gravando 2 episódios seguidos juntos e para a gente é sempre uma honra para mim, porque eu sei da correria, mas eu sei da paixão que você tem pelo triatlo, um carinho comigo, com assessoria, com resistência, e os nossos ouvintes pedem você, então eu sempre fico feliz quando você está aqui com a gente. Você está bem? Belinha, tudo bem em casa, Renatão? E qual é o tema de Tudo hoje? certo? Bom, o tema de hoje é um tema muito relacionado à prova do final de semana, que é que a gente tem agora. O Renato, meu marido, vai correr a primeira ultramaratona, 75 quilômetros, e eu correrei também, só que em revezamento em 3 pessoas, vai dar uma média de 25 quilômetros. E sentado, todo mundo junto, no final de semana passado, o tema era alimentação e hidratação durante a prova. O que comer, o que tomar, como se hidratar, como comer, o que, né? E aí eu lembrei de uma coisa que você sempre bate aqui, a gente já teve em outros podcasts, inclusive com nutricionistas, né? Uma frase que quem é aluno do Sandro escuta sempre: não se deve testar nada em prova. Tanto alimentação quanto hidratação, tudo precisa ser treinado. Precisa ser ingerido e fazer testes em treino, porque se você erra na prova, você perde todo o ciclo de treino, você perde tempo, você pode passar mal e as coisas podem dar errado. Então, esse é o tema de hoje, Sam. Que você acha Eu desse acho, bate-papo? eu acho ótimo ainda mais o propósito do nosso podcast, né? Que é trazer ciência, mas não aquela coisa técnica e pesada só para atletas, para professor, só para professores, para profissionais da área, mas também para atleta, quem vive o dia a dia, e a gente também o é, né, Mar? Nós somos atletas, além de fazer parte do podcast, além de eu ser professor, de eu estudar, pesquisador, acima de tudo a gente é atleta. Então a gente sempre deixa bem claro, no respeito ético entre as áreas, que a gente não vai se aprofundar na temática da nutrição, e sim das vivências que nós temos e a experiência Experiência com os de prova. alunos, né? Exatamente. Lembrando que a gente tem parceiros para a parte técnica de nutrição que já passaram pelo podcast. Volte nas 3 temporadas anteriores e nessa, que eu vou cometer alguns equívocos se eu esquecer de alguém, mas já passou por aqui o Cláudio Chinaglia, o Murilo Dátilo, a Chelsea, a Dani Seixas, que é nossa aluna, né? Então, o Vitor Perna, os mais renomados e conhecidos, a Tati Figueira, muita gente boa, mas a gente não vai entrar nesse aspecto técnico, e sim nas experiências que a gente tem com a gente e com os nossos alunos, principalmente com os erros, né, Mar? Que a gente aprende com os erros, né? Com certeza, com certeza. Sam, então assim, né, para quem está nos ouvindo, em questão de alimentação e hidratação numa prova de endurance. Então, vale tanto para uma prova de triatlo, onde envolve 3 modalidades, ou uma maratona aquática, uma prova de ciclismo, uma maratona, uma ultramaratona. Essa questão de alimentação, ela é muito importante porque, assim, são muitas horas, né, que o corpo está em movimento, está tendo um gasto muito elevado calórico, e se o atleta não souber, não estiver preparado com a sua alimentação e a sua hidratação, ele vai pagar o preço por isso. Quando um atleta entra na assessoria, né, trazendo você como professor, como coach há muitos anos, não entrando, né, nessa questão técnica, mas qual a orientação que você passa para esses alunos em relação a isso? Perfeito, Mar. Então, assim, você foi muito precisa quando você falou, abriu o podcast falando, né, a premissa básica é quando a gente fala disso em provas, porque é em treino em provas, né? Mas eles estão diretamente ligados. Por quê? Porque não faz sentido nenhum você testar algo novo em prova, né? Então, nem alimentação, nem suplementação e nem roupas, equipamentos, sabe? Até o próprio bike fit, olha como o assunto se estende e ele está entrelaçado. Então, assim, por exemplo, a Marcela, né, a nossa head coach aqui, está indo para o Mundial da Nova Zelândia. A gente foi agora em final de novembro, começo de dezembro, né, Mar? Isso, com esse... Começo de dezembro, e assim, a gente estava discutindo assim, ó, Mar, ou você vai fazer o bike fit essa semana ou não vai fazer mais. Então ela foi ontem lá no nosso fit de confiança, e com a alimentação e hidratação a mesma coisa.
Então, assim, a premissa básica é isso, a premissa técnica é procure um profissional da área, mas também não crie empecilhos. Muitas vezes, o que a gente faz? A gente fica criando empecilhos. Então, assim, ó, se a pessoa tiver que ir num fisioterapeuta, num nutricionista, num psicólogo, eu tenho um coach, vai no cara Conta da super natação, no alto. cara da musculação, fica caro, fica chato. Então, assim, poxa, primeiro começa a fazer a modalidade esportiva. Então, assim, eu brinco que assim, você não precisa ir no nutricionista para ele falar para você que não pode comer coxinha com maionese e Coca-Cola, né? Então isso você sabe. Então assim, a gente tem essas expertise de falar para o cara, ó, qual é o seu treino? O seu treino é de intensidade? Então a via de regra é para esse tipo de adaptação metabólica, você precisa do substrato energético carboidrato. Então se você fizer esse treino em jejum, você tem um risco muito grande de dar ruim. Então não precisa, então a gente todas essas dicas, a experiência a gente vai passando, né, Mar? Então assim, por exemplo, quando você vai para um treino longo, que vai durar mais de 40 minutos, você tem que se preparar para se hidratar durante o treino e provavelmente ter uma ingestão de eletrólito, de carboidrato, né? Então, assim, essas dicas cabem muito a gente, né, Mar? Sim, com certeza. E assim, por experiência própria, eu acho que o endurance ele te dá um autoconhecimento muito grande, né? Até onde o seu corpo chega, até de quanto você aguenta, o quanto tá forte, o quanto tá fraco. E quando eu comecei, eu não, eu fui aos poucos também. Eu não comecei com assessoria, eu não comecei com nutricionista, apesar de vir de um lado do esporte, eu tinha uma noção. Mas a minha primeira prova de endurance, né? Eu fiz, sim, eu posso, tipo, 21 quilômetros, eu já posso chamar de endurance ou não? Pode. Meu primeiro 21 quilômetros, eu lembro que eu corri e eu tomei apenas um gel. Então, quando eu olho, né, quando eu olhei meu Garmin no final da corrida, eu comecei tão bem e eu fui caindo, 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 caindo. Eu tinha perna, mas parecia que um cansaço começou a tomar conta de mim, né? Um cansaço começou a tomar conta de mim, porque é o que o Sandro falou, né? Nesse tipo de modalidade, a gente precisa da ingestão do carboidrato para dar mais energia, né? Mas o quanto tomar, em que momento tomar. E aí, um outro caso que aconteceu também comigo, né? Eu estou trazendo esses exemplos, às vezes, para quem está nos ouvindo, pode se identificar. Eu também fui fazer um triatlo olímpico, e eu não me atentei, não prestei atenção no gel. Eu apenas separei os meus gels, mas não li o que tinha cafeína, o que não foi. Eu saí toda desorientada, né? Eu não prestei atenção, mas quando a gente erra, a gente aprende e não comete mais o erro. E todos os gels que eu levei para a prova eram com cafeína. Então, tomei um antes de largar da natação, nadei, antes de subir no pedal, tomei outro, a cada 30 minutos foi tomando outro. Então, imagine só, 2 horas e meia de prova, ingerindo gel com cafeína. Na hora que chegou na corrida, o meu coração, o meu peito hiperventilou, eu tinha ânsia de vômito, eu tinha atordoação, eu não conseguia fazer força, porque meu coração disparou, né? E aí, por isso que eu trago exemplos, né, que eu já vivenciei, porque alimentação e hidratação conta muito. Se você não tiver uma atenção nisso e não se preparar, você perde a prova. Esse olímpico foi a melhor natação que eu já fiz no Olímpico, foi meu melhor pedal. Era para eu ter batido um RP na corrida, mas eu perdi a corrida, eu corri muito abaixo do esperado, porque eu errei na alimentação. Então a gente pode, né, ser penalizado por isso. Muito bem, Mar. Então, assim, pegando o seu exemplo ainda, até porque as pessoas vão questionar quem me segue, né, em cima do que eu falo. Ah, e quem garante que a Marcela não correu bem porque ela estourou na natação? Preparado para acelerar e melhorar suas transições no triatlon? O professor Sandro Rodrigues acaba de lançar o curso Como Melhorar Sua Performance na T1 e T2. Descubra as técnicas dos campeões, ganhe tempo e supere seus limites. Desconto exclusivo para ouvintes do podcast. Use o cupom Resistência Podcast. E no ciclismo, como que ela vai culpar a alimentação? A gente tem tudo isso na mão. Então ela não fez nenhuma loucura. Os próprios treinos que ela fez habilitou ela. Então a natação mais forte dela, o ciclismo mais forte, foi tudo resposta ao treinamento e coisa que já estava prevista. Então ela não fez nenhuma loucura. Então fica muito claro que ela deu a nota de percepção de esforço que era esperada para aquilo, é que ela treinou direitinho, então ela melhorou a forma dela. Por isso que a gente tem certeza
que é a marca, a melhor marca dela não veio, uma marca super, e assim, ela não fez nenhuma loucura, porque tem gente que fala assim, ai, mas eu só não corri bem, porque o resto eu fiz, mas o cara estourou na natação e estourou na bike, aí até que se ele comer as coisas que ele treinou, ele vai passar mal. Então, assim, não, esse não era o caso da Marcela. Então ela melhorou porque ela treinou, estava melhor, estava tudo dentro do programa, menos, né, a parte da alimentação que você bobeou, né, Mar? Exatamente. Eu lembro que quando eu finalizei a prova, eu não entendia porque eu passava mal, mas quando eu tirei todos os gelzinhos usados, eu ingeri 4 ou 5 gels com cafeína. Então, isso também eu não estou acostumada a tanta. Eu tomei cafeína para a prova antes de largar também, então imagina o quanto isso não custou, né? E eu acho que é a mesma coisa para a hidratação. O treinar. Tomar água em cima da bicicleta, comer em cima da bicicleta é importantíssimo, né? A gente teve um podcast que a gente falou sobre treinar transição, treinar se alimentar durante uma corrida, sobre uma bicicleta, sobre a natação, para quem for fazer uma maratona aquática, que vai ficar passar horas aí no mar nadando, é importante. Não, é porque assim, não dá para arriscar na prova. O endurance é aquele negócio, você não pode esperar sentir sede, você não pode esperar sentir fome, aí já é tarde, o corpo não recupera. Daí a sua performance cai de repente, né, Sandro? Qual que é a opinião sua aí sobre isso? Não, perfeito, Mar. Você foi precisa de novo e eu concordo em gênero, número e grau, né? Então, se a gente for pensar nessa temática, a gente levanta um aspecto relevante e importante que você falou, né? Muitas vezes, e quem já nos acompanha aqui gosta desse conteúdo técnico, mesmo que seja simplificado, as duas variáveis básicas que a gente sempre fala para manipular a carga de treino é volume e intensidade, né? Então, volume é o tempo ou a distância que você nadou, correu ou pedalou, né? E a intensidade é o grau de força, de esforço que você fez para isso, que pode ser medido em relação à frequência cardíaca, como nós já falamos em outros podcasts, ou ao próprio pace, ou à potência no ciclismo, né? Então, a gente fala muito dessas duas variáveis, mas esqueci minha água. Mas a gente tem uma terceira variável aí que é muito importante, tem tudo a ver com o que você está falando de alimentação em cima da bike, que é a densidade. Então, assim, tem o volume, que é a distância ou o tempo, tem a intensidade, que é o esforço, mas tem também uma variável que a gente fala mais à frente, para quem tem mais experiência, que é a densidade. O que é a densidade? A densidade se o seu treino foi menos denso, significa que ele teve pausas intervalos muito grandes durante o meio desse treino. Então, assim, eu vou fazer um pedal, na ida eu paro lá na vendinha, como uma coca, uma coxinha, converso com os amigos, na volta furou um pneu, aí eu paro para ajudar meu amiguinho a trocar ali, aí eu encosto aqui para esperar o retardatário chegar. Tudo bem, desde que seja planejado, mas isso significa um treino com pouca densidade, ele não ficou denso. Pensa num suco denso, né? E num suco mais líquido. Então, assim, é mais fácil. E tudo bem se isso for feito no período preparatório, que está longe da prova. O importante é você cumprir o volume, mesmo que você. Só que à medida que você entra no período específico, que são treinos chaves, que você tem que treinar o que acontece na prova, normalmente esses treinos vão ganhando em densidade, né? Então, se você não pode perder tempo, não é só para ganhar o tempo, mas para adaptar o seu corpo à demanda energética, de ressintetizar a energia que é o ATP, né? Com você em movimento. Então, assim, essa densidade passa a fazer parte do processo. Então, assim, às vezes eu finjo, faço vista grossa, com o aluno parou na padaria, e esse aluno lá, a Mar já vivenciou isso, no período específico começa a tomar bronca. Por que você parou? Ah, não, mas deixa o seu amigo lá, agora é hora importante. Então, isso vale tanto para o sentido de você se alimentar em movimento da parte nutricional, que é o tema de hoje, mas para você ter habilidade para conseguir dirigir a bike se alimentando e principalmente para você ter as demandas fisiológicas que são propícias da prova. Porque na prova, a sua prova, a densidade é alta ou é baixa? O que você acha, mano? É alta. É alta, é um treino muito denso, porque você não para nunca. Você vai perder tempo, você tá louco? Você vai parar no acostamento para comer uma coxinha É, ou ajudar o amiguinho? Não. 5 horas o corpo em movimento, no Isso. mínimo aí. Então é isso, Mar. Além de tudo que você falou da parte nutricional que a gente fala, de não perder tempo, tem tudo isso da parte de habilidade para você treinar, se alimentar e se hidratar. Então eu costumo brincar com meus alunos, né, quando eu estou pedalando do lado.
Eu falo, me dá um gole da água. Eu falo, você não tem água aí? Não, mas eu só quero ver se você consegue tirar a garrafinha e me passar. Agora, Por isso que a gente foge de treinar com o Sandro, é, ele fica vendo tudo. exatamente. Assim, agora a Vitória Marquezine, né, que agora está com a gente, está visando performance, ela veio do pentatlo moderno, a gente tem objetivos, aspirações altas com ela, então ela estava comigo, porque o pentatlo moderno, ela só não tem tanta experiência com a bike, porque ela nada pra caralho, ela corre muito bem, e a bike ela tá indo super bem, mas ela não tem tanta experiência. E aí eu falei para ela, toma água com a mão esquerda agora. Ah, eu não consigo. Falei, mas eu não vou tomar na prova, mas você não vai tomar na prova. Se você conseguir fazer isso, significa que a sua habilidade, a sua dirigibilidade está melhorando. Então é isso, a parte nutricional é muito técnica, mas tem todos esses aspectos que a gente está falando envolvido também, né, Mar? Não, mas é isso mesmo. Eu acho que era esse o bate-papo, de conscientização e de preparação para quem está nos ouvindo, né? Não deixe para testar na prova, não deixe para pagar o preço, né? Porque todo triatleta, todo atleta de endurance sabe quanto é difícil o atleta amador você organizar a sua rotina de trabalho, de família, com treino, e por a pouca atenção, né, na alimentação, na hidratação, a gente pode, às vezes, né, perder uma prova ou perder aí uma meta que a gente queira atingir. Enfim, então, é isso. Muito obrigado pela atenção. Não sei se você quer terminar com algum outro ponto importante. Obrigado, Mazinha. É sempre bom estar com você. Acho que foi legal. Temas rápidos, práticos e eficientes, né? Então, eu acho que é isso, Mar. Então, assim, o recado que fica é esse de não usar coisa nova, porque às vezes, assim, um monte de apoiador na prova vem, durante a prova, distribuir um monte de produto que, assim, vai aos nossos olhos ali, Red Bull, Coca-Cola, marcas diferentes de isotônico, e assim, não aguente a tentação, faça o que você esperou, deixa isso como estratégia kamikaze a hora que você já lascou. Então, por exemplo, assim, eu falei, nossa, perdi a prova, eu vou parar, eu tô andando. Aí eu falei, deixa eu tomar uma Coca-Cola para ver se eu levanto, mas aí, assim, eu já tô lascado. Então, assim, o que não vem nada pior, e às vezes salva, mas tem que se deixar como estratégia final e não só também no dia da prova, né, Mar? Então, assim, às vezes a pessoa cuida tanto e treina com gel, deixa tudo separado e na véspera vai querer inventar, não, agora eu vou pro jantar de massas que me fizeram. Aí o cara nunca comeu molho de queijo, aí ele vai no jantar de massa, come. Então tem que tomar cuidado também no antes. E o último recadinho que eu deixo é assim, cuidado um pouquinho também com o depois, né, gente? Porque assim, as provas de endurance, né, de ultra endurance, você desidrata, você sai com um nível de desidratação muito alto. Aí acabou a prova, os caras vão lá, apostam, agora eu vou tomar cerveja. Então, a cerveja, né, pelo álcool, ele tem um alto poder de desidratação. Então, falar, eu mereço. Será que você merece mesmo? Não pode esperar um pouquinho mais? Eu não sou contra a cerveja, eu também tomo. Será que talvez ali não é o pior momento para você utilizar um alimento que tem o álcool que desidrata, sendo que você está com altíssimos níveis de desidratação? Então, pensa nisso no pós, no antes, no durante e no pós também, que vale muito a pena. Mas, obrigado pela oportunidade. E quem gostou Eu que do tema, agradeço. gosta do podcast, não esquece de comentar aqui embaixo, de pegar os descontos para os cursos de transição, de corrida que a gente tem aí, né, Mar? E se vocês rolarem todos os posts no Instagram, vocês vão achar vários cupons de desconto para vários produtos aqui, do Sandro, da Start Move, do Resistência. É isso, Mar. Beijo na Belinha, no Renatão. Obrigado pela Para vocês oportunidade. também. Tchau. Tchau. O Resistência Podcast tem o apoio de Emana, é ciência e performance ligados pelo fio que você veste. Instituto Valorize, excelência em pós-graduação. Avion Sports, vestindo triatletas, corredores e ciclistas. Flash Bike, ajudando você a pedalar melhor sempre. Café da Preta, o seu café especial de verdade. Resistência Podcast.